Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro fundamental da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 24 e hoje vamos estudar um trecho que tem um título Não vades ter com os gentios, né? Vamos começar perguntando, você sabe quem eram os gentios? Aí eu busquei lá no tio Google e na Wikipedia tá, gentios era a designação para os não cristãos, na verdade, os pagãos. E não é nem não cristãos, porque na época de Jesus não tinha cristão, certo? A palavra gentio deriva etimologicamente de gens, que significa clã ou grupo familiar. Na tradução cristã da Bíblia, a palavra gentio designa um não hebreu, ou seja, não era um dos povos do povo escolhido, dos judeus. Gentio é qualquer um que não fosse da própria religião. Então vamos para o texto. Está em Mateus. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ides antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então Jesus dizia que não era para ir atrás de qualquer um que não fosse judeu, e que era para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, os judeus que, sei lá, tinham atravessado outro caminho. Vamos ver nas explicações de hoje. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles. O que nada teria de caridoso é que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, e de semear em terreno já roteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Aí faz todo sentido. Não é porque Jesus não queria que a sua mensagem chegava para as pessoas que não eram judeus, né? Que não eram da sua fé, mas que os seus discípulos e apóstolos ainda não estavam preparados para semear num terreno completamente árido, né? Era mais fácil para falar entre aqueles que estavam desviados, muito entre aspas, da fé judaica, para transmitir a mensagem de Jesus, né? Mas vamos continuar a leitura aqui. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germen fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Então, do mesmo jeito, para não perder tempo com gente que zomba da doutrina espírita, por exemplo, até mesmo porque no espiritismo a gente não faz proselitismo. O que é proselitismo? Ficar convencendo a pessoa de vir para um centro espírita, para se tornar espírita e etc e tal. Então, o espiritismo não tem isso. Se tem, tá errado, né? As pessoas têm que vir pelo seu próprio raciocínio, pela sua própria decisão, mas, especialmente, os espíritos aqui aconselham a deixar de lado aqueles que naturalmente já zombam ou acham que o espiritismo é lugar de capeta, etc e tal. Você vai perder tempo com eles? Não dá, né? Então, vamos continuar aqui o texto.
Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí, julgaram que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Legal, né? Muito bacana, entendido sobre este trecho. No próximo episódio, continuamos com o mesmo capítulo, estudaremos o assunto. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Bom, isso é mais fácil de entender, né? A gente sabe. Mas eu te espero como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo programa. Tchau.